Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes capítulo 14, versículos 1 a 20. E Sansão desceu a Timna e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: Eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todos do meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Sansão desceu com o seu pai, a sua mãe, para Timna, e veio até os vinhedos de Timna. E eis que um leão novo rugiu contra ele. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão, e ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. E chegou até o seu pai e a sua mãe e lhes deu, e eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Assim, o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que, quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Mas, se vós não mo puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhes disseram: Propõe o teu enigma, para que possamos ouvi-lo. E ele lhes disse: Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à esposa de Sansão: Seduz o teu marido, para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo revelastes. E ele lhe disse: Eu não contei nem ao meu pai, nem à minha mãe, devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto sua festa durou. E sucedeu que no 7º dia ele lhe contou, porque ela o incomodava. E ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes de o sol se pôr: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? E ele lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram
o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso amoroso, gracioso, maravilhoso Deus, nosso Redentor, nosso Criador em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos porque estamos aqui reunidos como um só corpo, como igreja, para cultuarmos o teu grandioso nome publicamente. Não há dom, não há dádiva maior do que esta, de termos sido redimidos do pecado pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, para que pudéssemos eternamente glorificar o Senhor. Graças nós te damos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Desde já nós suplicamos pela tua presença em nosso meio, nós suplicamos pelo teu Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não somos capazes de proclamar a sua palavra com verdade e fidelidade. Nossos corações se desviam, nossos ouvidos recusam a sua palavra. Por isso nós suplicamos pelo teu agir, pelo ministério do teu Espírito Santo, a garantir que a sua palavra seja proclamada com fidelidade e verdade, e que ao ser proclamado o Santíssimo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa abrir olhos, ouvidos, mentes e corações, para que recebam a sua palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que os corações se convertam ao Senhor em dádivas e glórias ao teu nome. É isso que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos nos tempos dos juízes. O povo de Israel havia entrado na terra prometida, em Canaã, sob a liderança de Josué. Mas agora Josué havia morrido. E o povo de Israel estava sendo liderado por juízes. E nós estamos vendo uma parte dessa história sob a liderança de Sansão. E Sansão, ele compõe o último ciclo narrado no livro de Juízes. E como nós podemos acompanhar da leitura do livro inteiro de Juízes, essa época do povo de Israel é marcada por um ciclo de pecado, juízo, clamor a Deus, graça que Deus derrama, libertação do povo de Israel da opressão por meio de um juiz, e depois o povo esquece a graça que recebeu e então ele repete o ciclo de pecado, mas não para repetir o mesmo pecado, mas para se aprofundar, para piorar o pecado que haviam cometido. Portanto, o livro de Juízes nos narra que o povo de Israel mergulhou em uma espiral descendente, em que um pecado era sucedido por outro pior ainda, e quando Deus derramava o juízo, por meio de nações que oprimiam Israel, Israel clamava a Deus e Deus libertava, só para recomeçar o ciclo em que o pecado era ainda pior. E Sansão marca esse último ciclo, ou seja, o fundo do poço desse lamentável mergulho, do povo de Israel no pecado. E o próprio Sansão, ele é um retrato do povo. Ele representa como o povo andava desgarrado, rebelde, transgressor de acordo com a palavra de Deus. E de todos os juízes, Sansão foi o mais controverso, para não dizer o mais indisciplinado. O começo foi extremamente promissor.
Porque Sansão foi consagrado nazireu desde o seu nascimento. Será que finalmente esse ciclo descendente de pecado, libertação, esquecimento da graça, mergulho num pecado pior ainda, será que finalmente este ciclo se quebrará? Porque então nós vemos um juiz consagrado nazireu desde o nascimento. E por ter sido consagrado, ele não podia tocar em um cadáver, ele não podia beber vinho e nem cortar o seu cabelo, como símbolo do seu relacionamento especial de dedicação total a Deus. Esse era o voto do nazireu. Não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho e não podia se aproximar de um cadáver. Caso uma desses votos fossem quebrados, toda a consagração do nazireu, ele era anulado. E nessa história, Sansão quebra todos esses 3 votos. E não somente isso, ele violou várias estipulações do pacto. E diferentemente de todos os juízes que o antecederam, ele nunca se importou em libertar Israel da opressão inimiga. Ele apenas agia segundo os seus próprios interesses, desejos e muitas vezes por vingança pessoal. Ele recebeu um poder sobre-humano. E ao invés de usar esse dom para libertar os seus irmãos da opressão inimiga, ele empregou para os seus próprios fins. Portanto, Sansão é uma das figuras mais controversas da Bíblia. No entanto, apesar de todos esses pecados, Sansão é listado entre os exemplos de fé. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 32 e 34, em que Sansão é listado ao lado de ninguém menos do que Davi e Samuel e os profetas. Eu não tenho tempo para desenvolver essa história, mas todo mundo conhece a história de Sansão, como ele se entregou a mulheres estrangeiras, ele frequentou casas de prostituição, e nunca ligou para a opressão que os seus irmãos, o povo de Israel, estava sofrendo. Mas ainda assim ele é listado como um dos heróis da fé. Infelizmente nós não temos tempo para desenvolver toda essa interessante e riquíssima história. Porque Sansão é o mais improvável candidato a aparecer em uma lista tão nobre de heróis da fé. Mas eu gostaria de focar em uma parte dessa rica história. Versículos 1 a 3. Sansão desceu a Timna e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos. E Sansão disse ao seu pai: dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Os homens de Israel, especialmente os nazireus, não podiam se casar com mulheres estrangeiras. Todos conheciam essa lei. Na verdade, não será somente essa estipulação da lei que Sansão vai quebrar. Nessa passagem, desse episódio da história de Sansão, nada menos do que 2 dos 3 votos do nazireu acabarão por serem quebrados. Mas nós somos informados, no meio
da narrativa dessa história trágica que, apesar dos desejos pecaminosos de Sansão, o Senhor soberanamente estava conduzindo os acontecimentos para trazer juízo sobre os filisteus. Versículo 4. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor, que Sansão procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Os filisteus estavam oprimindo Israel e, apesar dos pecados, dos desejos transgressores de Sansão, de obter para si uma mulher filisteia, apesar de tudo isso, Deus estava no controle soberano, dirigindo os acontecimentos para trazer juízo sobre os filisteus. E aqui eu vou fazer uma pausa. Com todo respeito, essa não é uma história para ensinar que os pais não podem dar tudo que os filhos querem. Quer dizer, é verdade que os pais devem disciplinar seus filhos e dizer não a eles, isso é uma verdade. É verdade que os filhos nos fazem muitos pedidos que nós devemos negar a eles. A pior coisa é mimar as crianças, é mimar os filhos e dizer sim para tudo o que eles pedem. Isso é uma verdade. É certo que os pais de Sansão deveriam ter repreendido seu filho, proibido Sansão de se casar com uma filisteia. Você enlouqueceu, filho. Deus, a fonte da nossa vida, proibiu que nós, o seu povo, nos casássemos com mulheres estrangeiras. Não, você não casará com essa mulher. Mas eis que eles concordaram. Sansão é um filho mimado que diz, eu quero agora, e agora esta mulher. E os pais dizem, tudo bem, nós vamos lá. E os pais o acompanham para obter essa mulher como esposa, para satisfazer o desejo de Sansão. Sim, essa é uma verdade, os pais não devem mimar assim seus filhos, mas eu digo que essa não é a função dessa passagem. Essa passagem está registrada para outros fins. Versículo 5. Então, Sansão desceu com o seu pai e a sua mãe para Timna, e veio até os vinhedos de Timna. E eis que um leão novo rugiu contra ele. Ao longo do caminho, Sansão ele deve ter se separado dos seus pais, ou ficado para trás, ou se adiantado e ficado sozinho. Nesse momento, talvez se esgueirando pelos vinhedos, um feroz jovem leão rugiu contra Sansão e o atacou. E aqui seria o fim de qualquer pessoa, sem chances, né? Todo mundo sabe que não há a mínima chance de um homem desarmado contra um leão feroz. Mas algo inesperado, sobrenatural aconteceu, versículo 6. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e aconteceu o oposto do normal. Sansão é que rasgou o leão com as próprias mãos, como se o leão fosse de papel. Imaginem a cena. E ele seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ele acabou de rasgar um leão adulto, jovem, como se fosse um cabritinho.
ele segue seu caminho. Nada podia impedi-lo de ter aquilo que ele desejava. E ele desejava esta mulher filisteia. Versículo 7. E ele desceu, falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. Então a escolha estava feita. Os arranjos estavam feitos. Sansão voltou para sua casa com seus pais, e quando chegou o tempo de retornar para reclamar a sua esposa, ele tomou o mesmo caminho em direção a Tímna. Só que ele notou algo incomum. Versículo 8 e 9. Depois de um tempo, ele retornou para levá-la. E ele virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. E chegou até o seu pai e a sua mãe e lhes deu, e eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Por que Sansão não contou aos seus pais que havia tirado o mel da carcaça do leão? Na verdade, essa é uma história meio incomum, né? Porque colmeias não existem dentro de carcaças que estão apodrecendo. Mas tudo bem. Sansão, ele contaminou seus pais. Porque o contato com o cadáver, ou qualquer coisa que tenha entrado em contato com um cadáver, tornava uma pessoa impura. Ela não podia participar do culto, ela tinha que ser purificada antes. Então Sansão, ao dar o mel para os seus pais, ele contaminou seus pais. E ele ficou quieto. E ele ficou quieto porque ele acabara de quebrar o primeiro elemento do voto nazireu, que era não tocar em um defunto, ou nada que estivesse em contato com o defunto. Então, quando ele toma o mel, só de encostar no mel, mas ele comeu o mel, ao fazer isso, o primeiro voto nazireu acabava de ser quebrado. E ele estava feliz da vida, indo buscar a sua esposa. E nenhuma preocupação parecia surgir na consciência dele e dos seus pais, de estarem infringindo uma lei que Deus havia dado. Na verdade, eles deram prosseguimento e eles forjaram um casamento entre Sansão e a mulher, filha dos filisteus. Versículo 10. Assim, o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. Aqui, apesar de não estar explícito, a palavra em hebraico para festa conota uma festa para maiores de 18 anos. Ou seja, conota uma festa regado a bebidas alcoólicas, regado a vinho. Ou seja, apesar de não estar explícito aqui, foi quebrado o segundo voto nazireu, o de não beber vinho. Porque todos sabiam que a festa, como costumavam fazer os moços, era uma festa regado a vinho. Numa rápida sucessão de trágicas decisões e desprezo pelo relacionamento com Deus, Sansão quebrou 2 dos votos que caracterizavam o nazirato. Ele tocou em algo contaminado pela morte, ele tocou num defunto, e ele, Sansão, consumiu vinho. Só para que vocês saibam, todos estão bem acostumados com o fim da história de Sansão. O terceiro voto, o de não cortar o cabelo, foi quebrado com outra mulher, filha dos filisteus, Dalila.
Mas aqui nós já vemos 2 desses votos quebrados. E ninguém se preocupou. Sansão não estava nem aí. Ele estava na festa, se casando com uma bela mulher que muito lhe agradava. Então, Sansão, em uma certa altura da festa, ele propôs um enigma aos filisteus presentes. Versículo 11 e 12. E sucedeu que quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Eu aposto, eu vou lançar um enigma. O que é? Se vocês me responderem, se vocês solucionarem o meu enigma, eu lhes darei ricos presentes. E esse enigma de Sansão estava relacionado ao episódio do leão. O leitor sabe bem, pela narrativa do autor, mas os pais de Sansão não sabem e ninguém sabe. Nem muito menos os filisteus. Então, acostumado com esse tipo de coisa em festas, os filisteus aceitam o desafio. E Sansão, ele continua, versículos 13 e 14. Mas se vós não me puderes declará-lo, então vós é que me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: propõe o teu enigma. Nós vamos ouvi-lo e resolvê-lo. Então, versículo 14, Sansão lhes disse: do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. Este é o meu enigma. Naturalmente, os filisteus não tinham a menor ideia. Ninguém tinha a menor ideia da solução desse enigma. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. O que estava em jogo aqui, não confundam isso, apesar de estar descrito aqui como 30 mudas de roupa, 30 lençóis, naquela época isso representava uma enorme riqueza. Por isso, não conseguindo solucionar o enigma de Sansão, os filisteus pressionaram a mulher de Sansão. E ora, nós já começamos a ver o cumprimento da palavra de Deus. O porquê Deus havia proibido o povo de Israel de contrair matrimônios fora de Israel com povos estrangeiros. Porque Deus, ao dar essa lei, ele havia dito: certamente isso seria uma armadilha. E dito e feito. Versículos 15 a 17. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à esposa de Sansão: seduz o teu marido, para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? Os filisteus pressionam a mulher de Sansão: se você não nos contar o enigma, nós vamos queimar você e seu pai vivos. Porque bem percebemos que vocês armaram uma armadilha para nós. Vocês nos chamaram aqui para nos empobrecer. Se você não descobrir a solução desse enigma, nós vamos matar você e a casa do seu pai. Versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não o revelastes. Essa mulher, se fosse um pouquinho leal a Sansão, teria dito a verdade. Olha, você propôs um enigma e eles estão ameaçando me matar e matar o meu pai.
botar fogo em tudo aquilo que nós temos, em nossa casa, conosco dentro. Faça alguma coisa. Mas não. Sansão havia se casado com a filha de um povo que é inimigo. Então, essa mulher ardilosamente chora dia e noite diante de Sansão. Você só me odeia. Prova que você me ama. E Sansão disse a ela: eu não contei nem ao meu pai, nem à minha mãe, eu devo contá-la a ti? Versículo 17. Só que ela chorou diante dele os 7 dias. Sansão devia estar com a cabeça cheia de ver a sua mulher chorando 7 dias seguidos, insistindo para que ele contasse o segredo, a resposta do seu enigma. Até que finalmente Sansão cedeu e ele lhe contou, porque ela o incomodava muito. E ela, por sua vez, contou o enigma aos filhos do seu povo. A palavra de Deus é assim, verdadeira. E não há vida fora dela. A palavra de Deus havia estipulado como lei que nenhum dos filhos de Israel se casasse com uma estrangeira, porque isso certamente seria uma armadilha. Portanto, o caminho da vida era permanecer dentro da lei de Deus. Mas Sansão saiu da palavra de Deus, quebrou indiscriminadamente os seus votos de Nazireu. E esse é um caminho fora da palavra de Deus, portanto, é um caminho de morte. A mulher estrangeira foi a ruína de Sansão, já aqui nesse episódio. Só que aqui vale lembrar um detalhe, que a proibição do casamento entre os filhos de Israel e estrangeiras não era por causa do DNA, a causa não era étnica, era religiosa, era espiritual. São 2 povos inimigos espiritualmente. Os povos estrangeiros adoram ídolos, e isso com certeza se tornaria em laço de morte para Israel, se houvesse casamentos mistos, porque as religiões se misturariam e Israel acabaria por idolatrar. Por isso Deus havia proibido o casamento misto. Aqui, essa armadilha mortal se manifestou em humilhação a Sansão, porque ele percebeu que havia sido traído por sua esposa. Versículo 18. Os homens da cidade lhe disseram no 7º dia antes de o sol se pôr: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que um leão? Eles responderam o enigma de Sansão. Imediatamente Sansão percebeu que a sua esposa o havia traído. Se não tivesseis arado com a minha novilha, esposa de Sansão, não terias descoberto o meu enigma. E sem conter a sua ira, porque Sansão estava com o orgulho ferido, ele buscou vingança. E mais uma vez, como no episódio do leão, o Espírito do Senhor veio sobre ele e Sansão foi um instrumento de juízo do Senhor contra os filisteus, versículos 19 e 20. E o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele desceu a Asquelon, uma das 5 principais cidades dos filisteus, e matou 30 dos seus homens e tomou o seu despojo e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu e ele subiu à casa do seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo. Que tragédia! No final das contas, Sansão ficou tão furioso com o que havia acontecido, que ele deixou sua esposa para trás
subiu de volta para a sua casa e nesse meio tempo, essa mulher foi entregue a um dos seus amigos. Que tragédia! Mas nesse sermão eu gostaria de chamar a atenção para o enigma de Sansão. Nós não temos tempo para desenvolver toda essa história. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao enigma de Sansão. E para isso nós precisamos voltar para o episódio que gerou esse enigma, no encontro entre Sansão e o leão. No caminho para ver a mulher estrangeira, por quem estava apaixonado, Sansão encontrou um leão rugindo, que o atacou. E nesse momento, o Espírito Santo veio sobre ele com poder, permitindo que Sansão facilmente rasgasse o leão, como se o leão fosse um pequeno cabritinho. Isso é estranho. Repararam? É muito estranho. Porque o padrão no livro de Juízes é que geralmente o Espírito Santo vem sobre o juiz para capacitá-lo a derrotar grandes exércitos. É só ler as histórias anteriores e libertar Israel. Só que nesse caso, o Espírito Santo desceu sobre Sansão e Sansão, usando o poder divino, rasgou um leão. Por quê? Por que o Espírito Santo desperdiçaria o seu poder com um leão? O problema de Israel não era o leão. O problema de Israel é que a Filístia, os filisteus dominavam sobre Israel. E aqui o poder divino, tão necessário para libertar o povo de Deus, poderia ser empregado para a libertação nacional, mas aqui ele foi usado para rasgar um leão. Por que o Espírito Santo simplesmente não tapou a boca do leão? Ou por que o Espírito Santo simplesmente não amansou o leão de modo que Sansão passasse reto? Mais tarde, Sansão, voltando, encontrou um enxame de abelhas na carcaça do leão. E todo mundo sabe que isso também é incomum. Essas coisas não acontecem. Enxames de abelhas não fazem a sua colmeia em carcaças. E o texto nos diz que Sansão extraiu dessa carcaça o mel, o qual ele comeu e deu aos seus pais. Acontece que a palavra traduzida aqui como cadáver, como carcaça, no versículo 8, é encontrada nessa forma apenas em Provérbios e nos profetas. Não é uma palavra comum para cadáver. É uma palavra rara e que não é usada para significar corpos em decomposição. Na verdade, os usos que se faz dessa palavra, que na nossa passagem foi traduzida como carcaça, essa palavra, ela sempre se refere a nações ímpias. Por exemplo, Isaías capítulo 17, versículo 1, Damasco será uma ruína. Essa palavra ruína é exatamente a mesma palavra que foi traduzida aqui na nossa passagem de Sansão como carcaça. Porque essa palavra sempre descreve a ruína de uma nação ímpia, não um animal morto. Outro exemplo, em Ezequiel capítulo 32, em que uma profecia é proclamada contra o Egito, Faraó, representando essa nação ímpia, é chamado de leão das nações. A palavra nações em Ezequiel soa como a rara palavra do versículo 9 para corpo ou carcaça do leão.
Então, duas palavras, carcaça, cadáver do leão, do versículo 8, é usado em outras passagens para dizer sobre a ruína das nações ímpias. A palavra em Ezequiel capítulo 32, usada para designar o faraó do Egito, é parecida com a palavra corpo ou carcaça do leão, do versículo 9 da nossa passagem. Assim, nos versículos 8 e 9 de Juízes, do capítulo 14 de Juízes, o leão morto é descrito em uma linguagem que evoca os povos ímpios, as nações destinadas ao julgamento, à ruína. São descritos com palavras direcionadas aos gentios pagãos, que são objetos da ira de Deus. E tem mais. Porque isso pode ser coincidência, vai que é estilo do autor, usar várias palavras, para enriquecer o vocabulário. Mas não. A palavra traduzida aqui como enxame de abelhas não é a palavra usual para enxame de abelhas. Ele poderia ter usado a palavra usual para significar esse enxame de abelhas, mas o autor não usa. Ele usa uma palavra específica que também em outros lugares se refere a pessoas. Em outros lugares, a palavra por trás de enxame é traduzido como assembleia. E lembre-se que a terra prometida é a terra que mana leite e mel. Porque o mel é o símbolo da bênção de Deus para a comunidade na terra prometida. Além disso, o versículo 9 diz que Sansão raspou o mel, tomou o mel, usando um verbo muito específico, que em outros lugares essa palavra sempre significa governar, ter domínio sobre. O autor usou uma série de palavras que não são usuais, que não são as mais simples para dizer aquilo que está na superfície dessas palavras. O verbo usado para raspar o mel, tomar o mel, ele em outras passagens significa governar, ter domínio sobre. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus ele dá a ordem ao homem que tenha um domínio sobre os animais. É exatamente a mesma palavra. Domínio. Ou seja, Sansão raspou o mel da carcaça, ou Sansão subjugou o leão e teve domínio sobre o mel? Sansão simplesmente tomou o mel, ou Sansão teve governo sobre o mel depois de derrotar o leão? Que aqui é descrito em palavras que em outros lugares são traduzidos como nações ímpias. Então, o que realmente está acontecendo por trás dessas palavras? A carcaça do leão evoca as nações que foram julgadas por Deus e caíram em ruína. A colmeia representa a comunidade de fé que habita no meio dessas nações ímpias, das nações aparentemente poderosas. Nações que, no entanto, não conseguem resistir diante de um homem ungido pelo Espírito Santo, a quem Deus separou como consagrado. Eu sei que aqui as palavras parecem labirínticas, mas isso é a natureza de um enigma. O que é o que é. Então o enigma de Sansão, versículo 14, do devorador saiu a carne e do forte saiu a doçura.
a resposta a esse enigma produzirá imensa recompensa. Aquele que conseguir decifrar esse enigma ganhará imensa recompensa. Então eu vou refazer as palavras do enigma de Sansão, porque esse enigma, ele atravessa gerações, e esse enigma continua abençoando com imensa riqueza aqueles que conseguem decifrá-lo. E eu vou traduzir em palavras modernas o enigma de Sansão. Quem, o que é? Quem, ungido pelo Espírito de Deus em poder, matou o leão, as nações inimigas, obteve domínio, soberania sobre o mel, isto é, a bênção de Deus na terra prometida, e o ministra a colmeia, dá a colmeia, a comunidade de fé que está espremida em meio a uma carcaça, isto é, em meio a nações ímpias destinadas à ruína. Quem é este ungido? Que matou o leão e conquistou todas as bênçãos da terra prometida. E que dá essas bênçãos ao seu povo que vive espremido em meio a nações destinadas à ruína. Este é o enigma de Sansão. E a resposta é que esse ungido de Deus, ungido em hebraico é Meshiach, Messias. Esse ungido, esse Messias, esse Cristo que derrotou o leão, o rasgou como se fosse um cabrito, obteve domínio sobre o mel, a bênção da terra prometida, e o ministra e o dá à sua comunidade de fé que está incrustada em meio a nações ímpias. Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo, separado por Deus, possuidor do Espírito sem medida, que derrota os principados e potestades que ameaçam devorar a congregação dos santos. É Ele que obteve domínio sobre o mel, sobre a bênção que resume a terra prometida e dá ao seu povo, a comunidade de fé que está espremida em meio ao mundo hostil, ímpio, mas que já é carcaça destinado à ruína. Ou seja, é tudo o que Jesus Cristo conquistou em sua vida, de perfeita obediência a Deus, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Quem crer, respondendo positivamente este enigma, receberá enorme recompensa. A própria vida eterna diante de Deus. Este é o enigma de Sansão decifrado. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso gracioso, grandioso Deus, muitas graças nós te damos por mais um dia de instrução da sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos. Que o Senhor, em graça e misericórdia, possa estar conosco, que o Senhor nos sustente porque vivemos tempos difíceis, e que o Senhor nos guarde porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem se espalhado por todos os lugares. Salva-nos da violência destes homens e que o Senhor nos traga de volta a semana que vem para recebermos mais da instrução da sua palavra e cultuarmos o teu grandioso nome em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.